Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tópico, né? Que muitos de vocês eu acredito que tenham um pouco de receio, né? De ser trabalhado, mas no próximo tópico que eu vou falar, no próximo vídeo que eu vou aprofundar mais nisso, eu comento um pouquinho mais, mas a ideia do cálculo, né, na área farmacêutica é que o cálculo é base para qualquer área que a gente vier a trabalhar na área da farmácia. No técnico em farmácia, a gente roda, né, em cima de alguns tópicos essenciais, que são regra de 3, porcentagem e conversão de unidades, ok? Então, vai ter videoaula falando um pouquinho dessas orientações gerais. Hoje eu vou fazer uma abertura aí com alguns exemplos e vai ter um outro vídeo com um aprofundamento um pouquinho mais em exemplos para vocês, para a gente tentar esgotar realmente conforme for possível, né? E junto com os momentos do ao vivo. Bom, então, para a gente começar, nós estamos falando então em SUS. Então, nesse momento, eu vou falar em cálculos no SUS. Vocês já tiveram um momento para falar de cálculos em dispensação em drogaria e cálculos base, né, básicos. Agora no SUS, depois a gente vê cálculos para hospitalar e depois cálculos em manipulação, ok? Bom, se a gente for pensar então em medicamentos, pessoal, vamos lá, né? Vamos discutir. Se a gente for pensar então em medicamentos, a gente tem alguns tipos de medicamentos que a gente tem que pensar na hora da dispensação. É assim: eu tenho xarope, então xarope eu vou colocar num copinho, então eu preciso descobrir o volume que se toma. Legal. Eu vou tomar gotas, então eu preciso descobrir o volume que se toma e converter isso para gotas, para no final tomar 5 gotas, 10 gotas, conforme a prescrição. O comprimido, que é o mais fácil de pensar, né? Temos ampola também, que a gente tem que pensar. Então, a gente tem casos de dispensação de medicamentos em comprimidos, xaropes. Olha lá, comprimido vai estar escrito lá 5 miligramas. Xarope, 3,54 miligramas por ml. Começou a complicar aqui. As ampolas, que eu preciso saber o volume que eu vou utilizar de cada ampola, né? E gotas, quantas gotas, né? Pensando então em tipos de medicamentos que a gente vai ter que pensar nos cálculos, a gente tem que pensar também, para vocês sempre pensarem, eu gosto muito de trabalhar cálculo, eu vou aprofundar isso na próxima discussão, mas eu gosto muito de trabalhar o cálculo no real, porque assim, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem realmente é o fato de a gente, o medo da matemática, sei lá como que a gente pode chamar isso, que você não vê a aplicação disso. A gente, né, a escola traz um monte de fórmula pra gente decorar, e isso é aquilo, e a gente não vê onde que a gente aplica. Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, em porcentagem, a hora que você fala assim pra pessoa, tá bom, 5% de desconto, a pessoa faz. Mas é o mesmo 5% de um cálculo de 5% de princípio ativo. Mas não faz. Por quê? Porque não vê a real daquilo, não vê a aplicação. Então, eu gosto de trazer muito para que vocês visualizem a realidade. Então, na realidade, o que eu vou descobrir? Eu tenho que descobrir quanto de comprimidos que eu vou ter que dispensar para o meu paciente. Eu tenho que pensar em todo o cálculo que envolver comprimido para pensar assim, quanto que eu vou dispensar? Pensando quanto que ele usa numa dose, quanto que ele usa por dia e quanto que ele vai usar no tratamento todo, pensando aí em todos os dias que o médico prescreveu. Se for xarope, suspensão, eu tenho que pensar que eu preciso descobrir volume, porque eu preciso descobrir quanto que ele vai pôr num copinho dosador, ou numa seringa dosadora para tomar, né, via oral. Eu preciso descobrir volume. Se for gotas, se ele for gota, eu preciso descobrir qual é o volume. Dani, mas se for volume era aqui. Então, só que ele é gota. A gente tem que saber o volume de uma gota. Ou a gente sabe o volume de 20 gotas, vocês vão ver.
Então, eu preciso saber primeiro o volume para depois transformar para gota. Então, eu tenho uma outra sequência. E também, se for ampola, eu também tenho que descobrir o volume que eu vou pegar, sugar nessa ampola. Líquido. Só o comprimido aqui que não é líquido vai ser em massa, porque o comprimido não é líquido. Então, eu tenho que pensar, se a forma farmacêutica é sólida, eu vou pensar em massa. Então, eu vou descobrir quantas gramas, quantos miligramas. Agora, e aí quantas unidades do comprimido. Agora, se for líquido, no caso, xarope, suspensão oral, gotas, ampola, eu tenho que descobrir qual o volume que eu vou dar para esse paciente. Por dose, por dia, porque assim, às vezes eu posso ter 2 doses no dia, 12 em 12 horas, 3 doses no dia. Então, por dose, por dia e o tratamento todo, ok? Bem, eu vou trazer alguns exemplos para vocês bem pontuais, um de comprimido, só pra gente startar, porque o resto desse trabalho vai ser feito no momento ao vivo. Eu preciso destacar o seguinte, que para esses cálculos, como a gente está trabalhando em dispensação do SUS, eu vou usar toda a base para vocês pensarem naquele caso clínico sempre no real. Então, eu vou ter como base a relação nacional, a relação municipal de medicamentos da cidade de Ribeirão Preto. Então, eu vou usar a Remume de Ribeirão Preto. Para quem está acompanhando aí as videoaulas, eu explico nas videoaulas anteriores, né, pensando aí na assistência farmacêutica, né, aonde acessa esses documentos, ok? Então, eu vou usar como base a Remume. Beleza? Dito isso, vamos ver alguns exemplos, ok? Bom, vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos para um exemplo da dispensação de comprimidos. Que, assim, é o mais tranquilo. É realmente o mais tranquilo. Primeira coisa, descubra as verdades. Então, para quem viu a videoaula que eu dou algumas orientações, primeira coisa, descubra as verdades. Risca. Eu sempre estudei riscando, eu sempre estudei rabiscando, sinalizando aonde estão as informações. Porque um dos grandes problemas da matemática, muitas vezes não é a matemática, é o português. É não saber interpretar. Então, eu trago algumas dicas aí para que ajude a gente a entender o que aqueles números estão me dizendo, né? Então, vamos lá. Vamos ler primeiro. Idoso, 81 anos, hipertenso, teve prescrição de espironolactona, 25 miligramas, comprimido. Então, 25 miligramas cada comprimido. O médico prescreveu 2 CP, 2 comprimidos, por dia, por 30 dias. Quando é comprimido, é a melhor situação para pensar em cálculos. Pergunta, quantos comprimidos vão ser dispensados para atender a prescrição? É o cálculo. E esse medicamento vai ser dispensado pelo SUS? Por quê? Aí nós vamos ter que olhar a Rename, né, a Remume de Ribeirão, e aquelas condições especiais de dispensação. Vamos lá. Primeira coisa, as verdades. O que é uma verdade? Que o comprimido é de 25 miligramas. Cada comprimido tem 25 miligramas. Miligrama é a massa, o peso desse comprimido. O médico prescreveu 2 comprimidos por dia, por 30 dias. Isso é o que a gente chama de posologia, ok? Bom, vamos lá então. Quando é comprimido é mais fácil. Se a gente vai pensar 2 comprimidos por dia, 2 comprimidos por dia, então no dia ele toma 2. Se ele vai tomar 2 por dia para 30 dias, vezes 30. Então, mais tranquilo. Como é que a gente pensa então no total de comprimidos? Lembra que eu falei? Por dose, por dia e por a quantidade total de dias. Então, quantos comprimidos por dia? 2. 2 comprimidos por dia. Por dia, vezes 1. Então, a cada um dia, 2 comprimidos. 2 vezes 1, vezes 30, que é o total de dias de tratamento. Um total de 60 comprimidos. Tranquilo, né? Esse é bem direto. E esse medicamento vai ser dispensado pelo SUS? Sim ou não? Bom, pessoal, para isso, a gente vai precisar ver a Remume. Então, eu tirei um print aqui
da Remume. Então, olha, espironolactona é padronizado e é o de 25. Beleza, é dispensado. Nem sempre. A gente tem que ver se tem restrição. Nenhuma restrição, ó. Tá aqui, pegando pelo print. Vocês vão estar acompanhando no documento de vocês, da Remume. Eu já falei isso tanto nas videoaulas quanto no ao vivo, que vocês têm que estar com esse documento para acompanhar. Então, é padronizado? Então, sim. Esse medicamento vai ser dispensado pelo SUS? Sim, porque é um medicamento que é padronizado e não tem restrição de dispensação. Ok? Esse é um exemplo de comprimidos. Bom, vamos então para o próximo. Agora, a proposta é a gente olhar para um xarope, tá? E aí, o xarope, pessoal, pensa num xarope. O xarope é líquido, né? A forma farmacêutica xarope é líquida. E aí, então, nesse caso, vocês vão ver que ele vai ter uma dosagem. Um tanto de massa, que é o tanto do princípio ativo, solubilizado em um volume. E isso, no fim, é em volume porque é em líquido, né? O xarope é líquido. Vamos olhar, então, o caso. Uma criança, 8 anos, teve prescrição de domperidona xarope 1 mg por ml. O que é isso, Dani? É a dosagem do xarope. É 1 miligrama, que é a domperidona, a cada 1 ml de xarope a gente tem 1 miligrama de domperidona. E lembra da dica do vídeo passado. 1 miligrama por ml, barra ml. Primeiro que esse aqui não tem número nenhum, é 1. Aqui tem um 1, mas poderia nem ter, né? Mas assim, 1, 2, aqui se não tem nada, é sempre o número 1. E a dica que eu dei do vídeo passado é 1 miligrama por ml. É 1 miligrama barra ml. Lembra, é a primeira linha da sua regra de 3. 1 miligrama por ml é a mesma coisa de dizer 1 miligrama está para 1 ml. Primeira linha da regra de 3. Sempre que você vê barra, plim, primeira linha da regra de 3. Ok? 3 vezes ao dia por 10 dias. A indicação é 0,2 miligramas por quilo. A criança tem 18 quilos, o frasco tem 80 ml no total. Gente, outra dica que eu dei no vídeo passado, se tem peso de criança envolvido, sempre que tem peso, resolve o peso primeiro. Porque criança precisa ser adaptado à quantidade do medicamento por quilo, por peso da criança. Porque a gente pode dar uma dose maior e na criança a sensibilidade é muito maior para isso. Então o risco é muito maior. Por isso que a gente tem que adequar a dose ao peso da criança. Então, viu que envolve peso e resolve isso primeiro. Mas é a mesma coisa. Ou barra 0,2 miligramas barra 1 quilo. Ou seja, plim, primeira linha da regra de 3. 0,2 miligramas está para 1 quilograma. Ok? Então, vamos começar a pensar. Destaca as informações que você tem. Acha as verdades do exercício. Primeira verdade é que é um xarope de 1 miligrama por ml. 3 vezes ao dia por 10 dias. A indicação é 0,2 miligramas por quilo. E essa criança tem 18 quilos. O frasco tem 80 ml. Destacamos todas as verdades. Agora vamos aos exercícios. Quanto em volume o paciente precisa tomar por dose? Por que é volume? Se é xarope, lembra que xarope é a dosagem. Então é em volume, é copinho ou é seringa. Então eu preciso saber quantos ml que eu tenho que pôr ali. É esse cálculo que a gente vai fazer. Então, resolve primeiro o peso. 0,2 miligramas por quilo. 0,2 miligramas por quilo, para eu adaptar primeiro o peso da criança. Criança pesa 18 quilos. Onde eu ponho 18? Unidade embaixo de unidade. Por isso que eu vou insistir sempre. Coloca as unidades na montagem da regra de 3, porque aí não tem dúvida. Se aqui é 1 quilo, onde que vai o 18? Aqui. E o X vai sair em quê? Sempre na unidade de cima. Então, assim, são meios que eu tô dando umas dicas pra assim, eu não consigo enxergar, não sei por onde começar. Começa pelo peso. Não tem peso? Começa pela dosagem. Que aí
Esse aqui é o peso para adaptar e aqui é a dosagem do medicamento, ok? Unidade embaixo de unidade. Põe sempre a unidade na regra de 3. Agora vamos fazer a regra de 3. X vezes 1 é igual 18 vezes 0,2, ok? 18 vezes 0,2 é 3,6. O 1 estava multiplicando de um lado, ele passou dividindo. Porém, a gente sabe, tudo que multiplica por 1 ou divide por 1 é um número mesmo. Então, resposta 3,6. Certo? Errado. 3,6 é só um número, tem que pôr a unidade. Ah, Dani, mas eu cheguei em 3,6, tá certo. Não está certo. A gente não sabe se é miligrama, se é grama, se é ml. A gente não pode brincar com a vida do paciente, das pessoas. Tem que ter a unidade. Vai perguntar lá, se você faz vestibular, se você deixa sem unidade, se tá certo. Vai perguntar no concurso público, se você deixa sem unidade, se tá certo. Não tá errado. O número tem que ter unidade. Então, 3,6, o quê? Ah, não sei. Sabe sim. Olha em cima. Miligrama, então vai vir miligrama pra cá. Por isso que é muito importante colocar as unidades aqui. Porque aí vocês sabem o que vai vir pra baixo. Legal, 3,6 miligramas. Ok? Ok. Então, a gente achou quanto de massa que essa criança precisa. Mas o xarope é volume. Então, agora eu tenho que pegar a dosagem do xarope e descobrir quanto de ml que eu preciso. 1 miligrama por ml. Plim, primeira linha da regra de 3. 1 miligrama está para 1 ml. Então, 1 miligrama está para 1 ml. Quantos miligramas a gente precisa? 3,6. Unidade embaixo de... Ah, Dani, eu não sei onde eu ponho. Põe a unidade em cima que você vai descobrir. Unidade embaixo de unidade. X vezes 1 é igual a 3,6 vezes 1. 3,6 vezes 1, 3,6. 1 estava multiplicando desse lado, né? Passou dividindo, que é a mesma coisa. 3,6. O quê? Não sei. Sabe sim. Olha lá na regrinha de 3. Aqui no ml, o seu x sai na mesma unidade que está em cima. Portanto, x igual 3,6 ml. Resposta. O paciente deve tomar 3,6 ml a cada dose, 3 vezes por dia, por 10 dias. Ok? Qual o volume total para atender a prescrição? Então, se ele vai tomar 3,6 ml a cada dose, quantas doses ele toma por dia? A 3, então ele vai tomar 3,6 de manhã, 3,6 à tarde, 3,6 à noite. Então ele vai ter um total no dia. E ele vai tomar por quantos dias? Esse total do dia? Por 10 dias. Então como que a gente pode fazer isso de uma forma bem rápida? 3,6 a cada dose. Quantas doses no dia? 3. 3 doses no dia. Quantos dias? 10. 3,6 vezes 3 vezes 10. É uma forma de você evitar duas regras de 3. Você faz direto. 180 ml no todo. Se a gente for pensar no total que ele precisa para cobrir a prescrição inteira. Então, resposta, o paciente deve tomar 108 ml. Agora, pergunta, que aí é o pessoal da farmácia mesmo. Quantos frascos eu tenho que dar na mão do paciente? Como é que eu vou saber isso? Bom, eu já sei o tanto que ele vai usar no total. Agora eu preciso saber quanto que tem o meu frasco. Então, vamos lá. Se o meu frasco tem 80 ml, da onde você tirou isso, Dani? Tá aqui, você destacou. 80 ml, o tratamento precisa de 108 ml. Então, pera lá. Se eu der um frasco, só vai dar 80, não cobre. Se eu der 2 frascos, 180 vezes 2, 160, vai passar. Mas eu preciso dar a quantidade para ele cobrir o tratamento. Então, eu vou ter que liberar 2 frascos para ele. Nesse caso, vai sobrar ml no frasco. Só que a gente já sabe que xarope não dá para doar. Porque como o xarope eu abro, exponho ao ar, a gente não pode fazer a doação. Então, o xarope vai ter que ser descarte. Se você deixar, se você nem falar sobre isso, o paciente vai deixá-lo na casa dele, né? Na hora que acabar o tratamento. E ele vai usar numa próxima vez. E a gente sabe que isso faz parte do uso irracional do medicamento. Então, a gente vai ter que falar para ele descartar. Não descartar na pia, no vaso sanitário, né? No lixo comum. E levar no posto de coleta de medicamentos. Ok? Por último, esse medicamento será dispensado pelo SUS?
Bom, a gente já viu que a domperidona eu dei o print aqui, né, da Remume, e a domperidona 1 mg por ml é padronizada e ela tem uma restrição, que é exclusivo para pediatria. Ou seja, se essa prescrição fosse para um adulto, nós não iríamos dispensar, porque é padronizado, porém exclusivo para pediatria. Então, nesse caso, é uma criança, né? Então, como esse medicamento é padronizado, é exclusivo para pediatria, é uma solução oral e é para uma criança, sim, nós vamos dispensar normalmente pelo SUS, ok? Pensa aí, eu tô repetindo todas as orientações do vídeo anterior, jogando pra prática, né? Porque eu acho que a gente precisa ver a prática do negócio, né? E ver da onde que vem os valores. Segue as dicas, gente. Segue essas orientações. Vai fazendo. Porque na arte do fazer, na arte do repetir, a gente vai gravando, ok? Nós vamos fazer vários deles. Então, vamos para o nosso exemplo de dispensação de xarope ou suspensão em porcentagem, ok? Muito bem. O paciente teve prescrição de carbamazepina 2% de suspensão oral. O que eu falei de porcentagem? Que eu falei na videoaula passada. Porcentagem é por 100. Então, 2%, 2 gramas para 100 ml. 5%, 5 gramas para 100 ml. Sempre, quando a porcentagem, né, a dosagem do medicamento vem em porcentagem, ele é líquido. Então, é sempre grama por ml. Ouviu porcentagem? É a mesma coisa de você ter visto isso aqui, gente, ó. 2 gramas para 100 ml. É isso aqui. Se te conforta mais não ter que olhar para porcentagem, é a mesma coisa isso aqui. Ok? E lembra, viu barra por, enxerga a primeira linha da regra de 3, tá? Vamos lá. O médico prescreveu 200 miligramas, uma vez ao dia por 20 dias, o frasco tem 50 ml. Vamos destacar, então, primeiro a Remume. Então, peguei o print da Remume, opa, tem carbamazepina 2%. Prescrição de controle especial, 2 vias, né? É um medicamento controlado, então, ok, tá, tem padronizado. Vamos lá. Quanto em volume o paciente precisa para tomar por dose, né? Bom, viu 2%? Primeira linha da regra de 3. Eu tenho dado algumas dicas. Se você viu que tem peso, resolve o peso primeiro. Não foi isso que eu falei? Tem peso aqui? Não. Então, não tem peso. A gente vai direto para a dosagem do medicamento. 2%, o que significa? Perdão, as verdades, né? Está aqui as verdades. Agora sim, 2% significa 2 gramas para 100 ml. Então, comecei a primeira linha da regra de 3. Agora, o que eu tenho que colocar aqui embaixo? Na quantidade em gramas. Só que o médico prescreveu em miligramas. Então não dá para resolver. Calma, é só transformar. Por isso que tem a conversão de unidades. Então, ou eu transformo grama para miligrama, ou eu transformo miligrama para grama. Eu vou transformar miligrama para grama. 200 miligramas equivalem a 0,2 gramas. Como é que eu sei isso? Miligrama para grama, divide por 1000. Então, 200 dividido por 1000, 200 é 0,2 gramas. Agora eu continuo. Grama embaixo de grama, 0,2 gramas, que equivalem aos 200 miligramas que o médico quer, X, ok? Coloca a unidade embaixo de unidade. 2 vezes X igual 0,2 vezes 100. 0,2 vezes 100. 0,2 vezes 100, 20. 2 está multiplicando de um lado, passa para lá, dividindo. 20 dividido por 2, 10. 10 o quê? Não sei, sabe sim. Se aqui em cima está em ml, o X sai em ml. Sempre o X sai na unidade do que está em cima. Por isso que tem que colocar as unidades em cada um dos itens. Tudo bem. Descobrimos que 10 ml por dose. Então, o paciente deve tomar 10 ml a cada dose. Vamos pensar na atenção farmacêutica? O paciente deve tomar, então, 10 ml a cada dose. Paciente, ó, vamos como se eu estivesse falando com o paciente. Paciente, você deve tomar 10 ml, né, num copinho dosador, uma vez ao dia. A gente pode marcar uma vez ao dia às 7 da noite. É lógico que você vai pensar se aquele medicamento pode ser à noite, de manhã, né? Aí vai
do conhecimento farmacêutico mesmo. Podemos marcar às 7 da noite por 20 dias direto. Tudo bem? Aí você já aproveita e faz o feedback. Como que você vai tomar? Deixa eu só ver se você pegou, né? Se você entendeu. E aí você pega se o paciente conseguiu entender. Ok? Beleza. Quantos frascos a gente vai dispensar? O que a gente tem que pensar então? Ele vai tomar 10 ml por dose. Quantas doses por dia? Uma. Então, no dia, 20 ml. E quantos por dia? 10 ml. E quantos dias ele vai tomar? Por 20 dias. Então, é só a gente fazer a multiplicação. Vamos lá? 10 ml, uma vez ao dia, por 20 dias. 10 vezes 1 vezes 20, 200 ml. Isso é o que ele precisa no total, né? Mas o meu frasquinho tem 50 ml. Então, quem consegue fazer de cabeça aí, gente, se o meu frasco tem 50 e eu preciso de 200, eu preciso de 4 frascos. Porém, eu não consigo enxergar direto. Faz uma regra de 3, ó. Um frasco tem 50 ml. 200 ml, X. Aí, a gente chega nos 4 frascos. É isso que eu vou entregar na mão do paciente. Bom, esse medicamento será dispensado pelo SUS? Tem restrição? É padronizado? Então, será dispensado pelo SUS. Tudo bem? Pensa aí, vê se ficou claro. Esse é o mesmo raciocínio. A diferença aqui, entender a porcentagem, regra, põe post-it, pinta o caderno, faz o que quiser. Mas destaca, porcentagem é por 100. Então, 22%, 2 gramas para 100 ml. É a primeira linha da sua regra de 3. Viu como resume em regra de 3, porcentagem e conversão de unidades? Não sai disso, o resto é interpretação, ok? Beleza. Vamos para o nosso, então, último exemplo desse bate-papo. Esse aqui é uma dispensação, então, simulando uma dispensação de solução em gotas, ok? Gotas, o que eu tenho que pensar? Eu vou conseguir encontrar o meu volume e eu tenho que passar para a gota depois, para descobrir quantas gotinhas o paciente vai tomar. Então, homem, 27 anos, teve prescrição de bromoprida, solução oral gotas, 4 mg por ml. Plim! 4 mg está para 1 ml. O médico prescreveu 8 mg, 2 vezes ao dia por 3 dias. Total do frasco, 30 ml. Bromoprida. Vamos olhar pela Remume. Bromoprida é a mesma. Bromoprida, solução oral gotas, 4 mg por ml. Ah, legal. Não tem restrição. Beleza, muito bom. Vamos lá. Primeiras verdades. Então, bromoprida, solução oral, 4 mg por ml. O médico prescreveu 8 mg, 2 vezes ao dia, 3 dias. O meu frasco tem 30 ml. Destacamos as verdades. Tiramos, assim, o principal dali. Agora, quantas gotas o paciente deve tomar por dose? Bom, para eu conseguir saber as gotas, primeiro eu tenho que saber em volume. Então, eu tenho que pegar a dosagem. Tem peso envolvido? Não. Então, se não tem peso envolvido, eu vou pensar na dose do medicamento. 4 mg/ml. O que eu falei? Plim! 4 mg está para 1 ml. Aqui, ó. 4 mg está para 1 ml. Quantos miligramas ele prescreveu? 8 mg. Aonde eu ponho? Unidade embaixo de unidade. X. X vezes 4, 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. 4 está multiplicando de um lado, vai passar para o outro lado, dividindo. 8 dividido por 4, 2. Muito bem. Se fosse um xarope, eu ia pegar esses 2 ml num copinho ou numa seringa dosadora, né? Porém, não é xarope, é gotas. Então, se eu cheguei em volume, o que eu tenho que fazer? Transformar para gotas. E aí, gente, nós temos uma regra geral, que eu falei, né, na videoaula passada, que é 1 ml equivale a 20 gotas. Ah, Dani, mas sempre é assim? Não. Tem situações que não é 1 ml exatamente 20 gotas. Mas, quando for uma situação diferente, ou o exercício vai te trazer qual é essa relação, ou a própria bula traz também qual é a relação. Em geral, os medicamentos que são solubilizados em água, que é a grande maioria, é por
um ml equivale a 20 gotas. Então, essa informação eu preciso saber. Eu trouxe aqui até destacado, ó. 1 ml equivale a 20 gotas. Quantos ml eu preciso? Ah, eu acabei de encontrar. 2 ml. Onde eu ponho? Unidade embaixo de unidade. Ml embaixo de ml. X. 1 vezes X, 2 vezes 20. Ok? 2 vezes 20, 40. O 1 está multiplicando, passou para lá, dividindo. 40 dividido por 1 é 40. 40 o quê? Gotas. Ó, é a unidade de cima. E lembra, se não colocar a unidade, está errado. O risco de você matar o paciente. A gente tem que pôr a unidade. E quando você coloca as unidades na montagem da regra de 3, facilita absurdamente enxergar. Não é uma das dificuldades que vocês me falam? Eu não consigo interpretar. Vai seguindo as dicas, gente. Cola na tia. Vai que vai dar certo. Vai seguindo essas regrinhas, tá? Chega uma hora que vocês vão aguentar eu falando mais. Unidade embaixo de unidade, ok? Vamos pensar então numa resposta por atenção farmacêutica? Nós temos aí 2 vezes ao dia, né? Então, paciente, você deve tomar 40 gotas, 8 da manhã, 8 da noite. Lembra que eu falo? Não fala 8 da manhã e 20 horas. Porque tem gente que não entende, né? Que assim, a gente tem que facilitar ao máximo o entendimento para não ter dúvidas e o paciente fazer, né, o uso correto do medicamento. Então, 40 gotas de manhã às 8 da manhã e 40 gotas às 8 da noite. Você vai fazer isso por 3 dias. Tudo bem? Tudo bem? Entendeu? Como que você vai tomar mesmo? Me explica. E aí você vê se o paciente entendeu aquele retorno, né? Aquele feedback. Ok? Beleza. Quantos frascos serão dispensados? Bom, para eu pensar em frascos, o que eu tenho que pensar mesmo? Por dose, quanto que ele tá tomando. Então, ele tá tomando por dose. Quantas doses ele toma por dia? Para eu ver o total do dia. E aí, quantos dias no total? Legal, vamos pensar então? Ele não toma 40 gotas? A gente não viu que 40 gotas equivale a 2 ml? Porque eu não vou pensar no total em gotas. Eu vou pensar em ml, né? Em volume. Então, 2 ml. Quantas doses por dia? 2 doses. Então, 2 vezes 2. 2 ml vezes 2 para dar a quantidade do dia. A gente sabe que ele vai tomar 4 ml no dia, né? Muito bem. E quantos dias? 3 dias. Ok? Então, 2 vezes 2 vezes 3. 12 ml no total. Quanto que tem o meu frasco? 30 ml. Da onde você tirou isso, Dani? Você acabou de destacar. Destaca que fica mais fácil. Se o frasco tem 30 ml e o tratamento precisa de 12 ml, a gente vai dispensar, então, um frasco para o paciente. Gente, gotas dá para doar, tá? Então, não esqueçam. Você viu que vai sobrar? Fala para o paciente, ó, quando acabar o tratamento, doa essa medicação. Você não vai usar mais mesmo, porque você não vai precisar, né? Doa essa medicação, farmácia da gente. E para finalizar, esse medicamento será dispensado pelo SUS? Bom, é padronizado? Já vimos que é. É a mesma forma farmacêutica? Solução oral gotas. Tem restrição? Não. Então vai sim ser dispensado pelo SUS. Ok? Bom, gente, eu pensei em então trazer um bate-papo rápido com 4 situações, uma de comprimidos, uma de xarope, né, uma de porcentagem e a gotinha. Pensando assim, o que vai mudar? Vai mudar o medicamento, vai mudar a posologia, né, quanto por quantos dias, mas o raciocínio é o mesmo. Então, trabalhe o raciocínio, trabalhe o entender por quê. Tudo tem uma fundamentação por que pensar isso. Não vai seguindo o raciocínio, porque as propostas dos exercícios vão mudar os valores, mas os exercícios, eles seguem o mesmo raciocínio, ok? E de novo, gente, a arte de entender é a arte de fazer. Cálculo se aprende fazendo. Então, falar pra mim assim, eu não sei cálculo, eu não gosto de cálculo. Mas você tentou fazer? Não, eu comecei a errar, eu parei. Não vai colar, né? Vamos tentar. Cálculo se aprende fazendo. E a gente vai junto nesse processo, tá bom? Então, muito obrigada.